África, um nome que evoca muita coisa, né? Mas a verdade é que, muitas vezes, a gente acaba pensando no continente como se fosse uma coisa só, um lugar único. A ideia aqui hoje é justamente quebrar um pouco essa visão. A gente vai mergulhar na imensa diversidade que existe por lá, uma diversidade que vai, olha, muito além do que a gente costuma imaginar. Então, para começar, vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Se alguém diz a palavra África, qual é a primeira imagem que aparece na cabeça? Pois é, para muita gente, essa imagem é bem específica, né? Talvez uma savana com acácias, um deserto sem fim. Mas o que vamos ver é que a realidade é infinitamente mais rica, mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante que qualquer estereótipo. E um ponto de partida super importante para a gente entender essa complexidade é o seguinte: a África de hoje não é a mesma de 20, 30 anos atrás. É um continente em uma transformação, assim, absurda. A gente está falando de cidades crescendo num ritmo alucinante, de investimentos que estão redesenhando a paisagem, de infraestrutura se expandindo por todo lado. É um lugar vibrante e dinâmico, que não para. Beleza, então. Para a gente entender essa África cheia de facetas, vamos começar pela base de tudo, literalmente, pela geografia. Vamos dar uma olhada nos planaltos, nos picos e nas fendas geológicas que dão forma ao continente. Olha só que interessante. A maior parte da África, a sua fundação, digamos assim, é composta por planaltos imensos e muito antigos. Pensa numa mesa gigante, sabe? Áreas bem elevadas, mas com um relevo mais suave, que foi sendo desgastado pelo tempo ao longo de milhões de anos. É essa a paisagem que domina quase tudo por lá. E essa mesa gigante a gente pode dividir em três grandes partes. Lá no norte, temos o Planalto Setentrional, que é onde fica nada mais nada menos que o deserto do Saara. Depois, tem o Planalto Oriental, a famosa região dos Grandes Lagos. E, por fim, o Planalto Centro-Meridional, que, no geral, é a parte com as altitudes mais elevadas. Mas agora se liga na grande exceção a essa paisagem estável, o Rift Valley. Isso aqui é espetacular. É um sistema de falhas geológicas tão grande que o continente está literalmente se rasgando ao meio ali. Esse processo cria umas paisagens assim de tirar o fôlego, com lagos super profundos. E não é só isso. Essa fenda concentra uma riqueza mineral absurda, o que, claro, acaba sendo uma faca de dois gumes. Traz desenvolvimento, mas também gera muita tensão. E bem no meio de toda essa atividade geológica surgem picos vulcânicos gigantescos, tipo o Monte Kilimanjaro. Sabe qual a altitude dele? 5.895 metros. É o teto da África, lá no Planalto Oriental. Imagina o contraste disso com as planícies ao redor. É simplesmente incrível. Bom, já falamos da terra firme, do que sustenta o continente. Agora vamos mudar o foco para aquilo que dá vida a ele, o que corre por suas veias, os rios e os lagos. É bem nessas áreas mais altas dos planaltos que nascem os grandes rios da África. A gente está falando do Nilo, do Congo, do Níger, do Orange. Cada um deles funciona como uma artéria mesmo, sabe? Cortando o continente, descendo das montanhas até o mar e levando vida por onde passam. E a importância desses rios, nossa, vai muito além de só fornecer água. Eles são verdadeiras autoestradas da história. Foram eles que permitiram a navegação, que hoje gera uma energia hidrelétrica fundamental, e claro, foi nas margens deles que civilizações inteiras floresceram. E se a gente quer um exemplo disso, basta olhar para o Nilo. Não tem nada igual. Pensa só, por milhares e milhares de anos, foram ciclos de cheia e de seca do rio que permitiram a agricultura no meio de um deserto. Civilizações inteiras, como a egípcia, nasceram e prosperaram por causa disso. É a prova viva de como um rio pode moldar o destino de um povo. Beleza, agora segura aí que a gente vai fazer uma viagem. Uma viagem que cruza o continente de ponta a ponta para a gente ver a variedade absurda de ambientes que existem por lá. A gente vai do deserto mais seco para a floresta mais úmida. O contraste é surreal. Olha só esse contraste, é impressionante. De um lado, o deserto do Saara, um dos lugares mais áridos e extensos do mundo. E do outro, a floresta do Congo, um dos mais úmidos e com uma das maiores biodiversidades do planeta. São dois mundos completamente diferentes, existindo dentro do mesmo continente. E claro, não para por aí. Pensa no tamanho da África. O continente é cortado pela linha do Equador e pelos trópicos de Câncer e Capricórnio. O resultado? Um verdadeiro mosaico de climas. Tem clima equatorial, tropical, desértico, semiárido e tem até clima mediterrâneo lá no extremo norte e no extremo sul. É uma variedade climática incrível. E o mais legal é que esses ambientes extremos não são só um pano de fundo, sabe? Eles moldam a vida das pessoas de uma forma muito profunda.
Um exemplo que eu acho fascinante é o dos tuaregues. Eles criaram uma relação de simbiose, uma parceria perfeita com o deserto do Saara. Eles são um povo nômade. Isso significa que toda a cultura, a organização social, a própria sobrevivência deles está totalmente conectada ao ritmo do deserto. O jeito como eles criam animais, como se movem em busca de água e pasto, tudo isso é uma adaptação genial aos desafios e também às oportunidades que o Saara oferece. Ok, a gente já viu que a diversidade é imensa, mas aí fica a pergunta: como é que a gente organiza tudo isso para entender melhor? Bom, existe uma forma bem útil de fazer isso, que é dividir o continente em 5 grandes regiões. É um modelo usado pela ONU e que ajuda bastante a botar ordem na casa. Basicamente, esse modelo agrupa os países por características em comum. Vamos passar rapidinho por elas. A África Setentrional, lá em cima, tem toda aquela influência do Mediterrâneo, uma costa mais urbanizada. Já a África Ocidental é gigante na exportação de recursos, de petróleo a cacau. A África Central, bom, aí é o coração da floresta equatorial, rica em cobre e diamantes. A Oriental é a terra das savanas, com uma economia bem voltada para a agricultura. E por fim, a África Meridional, que é super rica em minérios, como ouro, e aonde fica a África do Sul, a economia mais industrializada de todas. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de ver toda essa diversidade de paisagens, de climas, de culturas, como será que tudo isso junto vai moldar o futuro do continente? É uma pergunta poderosa, eu acho, porque ela nos força a lembrar do mais importante. Não existe uma África, existem muitas Áfricas, e cada uma delas está construindo seu próprio futuro.